Ok, pessoal. Então, a gente vai continuar aqui no Teorema de Stiff, né? Parte 2, que é só o complementozinho da aula anterior. Tá bom? O que nós vimos na aula passada? Agora só retomar aqui um pouquinho. Seguinte, se você quiser calcular a pressão em algum ponto, né? De um líquido, por exemplo, sei lá, numa piscina, num lago, em qualquer região que tem um líquido, você vai ter que pegar a pressão hidrostática de uma coluna líquida, né? Imagine que aqui seja um cilindro, né? Um cilindro de água aqui. Eu quero calcular a pressão bem aqui nesse ponto. Aí você vai ter que pegar a pressão atmosférica, né? Porque geralmente uma piscina ele é aberta, né? Um lago ele é aberto, ele está sofrendo influência da pressão atmosférica. Aqui você tem uma altura H desse líquido. Então, essa coluna aqui, ela faz a pressão dela, que é o que a gente chama de pressão hidrostática, DGH. Ou seja, a pressão desse ponto, a pressão total é dada pela soma, né? Da pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida, né? Você chama aqui de teorema de Stiff. Na verdade, o teorema de Stiff é a diferença de pressão, mas eu posso. Isso aqui é uma extensão do teorema dele, tá bom? Então, a pressão aqui nesse ponto aqui, ó, é uma soma. Vai ser a pressão lá de fora, a pressão hidrostática, mais a pressão da coluna líquida, né? Que você chama aí de teorema de Stiff, tá bom? Então, nós encerramos a aula aplicando aí essa fórmula, tá? A gente até fez um probleminha aplicando essa equação, tá bom? Então, vamos continuar a partir desse ponto aqui, dessa ideia, ok? O D é a densidade do líquido, né? G é gravidade, H é a altura da coluna líquida. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui falando sobre o paradoxo hidrostático. Então, imagine aqui 3 recipientes que estão com o mesmo líquido, né? Mesmo líquido. A área da base é a mesma, ó, ok? Os 3 recipientes estão cheios até a mesma altura H, mas eles têm formatos diferentes, ó. Eles têm formatos diferentes. Então, desses 3 recipientes, o que tem mais líquido, dá para ver que é o recipiente do meio, né? Ele é mais aberto aqui, é o que tem mais líquido, provavelmente mais massa, né? Transformando isso para massa. O recipiente que tem menos líquido é o C. Pode ver que ele vai afunilando, né? Afunilando lá em cima, na parte de cima. Então, ele tem menos líquido. Bacana? Então, são 3 recipientes com formato diferente, apesar deles terem o mesmo líquido, mas as quantidades são diferentes. Tranquilo? Vamos lá. Pela lei de Stiff, nos fundos dos 3 recipientes, a pressão é a mesma. Tranquilo, né? A pressão em algum ponto, qualquer ponto aqui do fundo desse recipiente é dado pela pressão atmosférica, que é a pressão lá fora, a pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática, a pressão da coluna líquida, que é dado por essa expressão, DGH, ok? Então, estamos de acordo, né? Apesar de você ter quantidades diferentes do mesmo líquido, mas a pressão lá no fundo é a mesma. Por quê? Porque a altura é a mesma. Beleza. Professor, onde é que está o paradoxo aí? Vamos lá, se acalma. Portanto, como os 3 fundos têm a mesma área, as forças exercidas em todos eles têm a mesma intensidade. Porque pressão não é força sobre a área? Pressão não é força sobre a área? Então, força é pressão vezes quem? Vezes a área, tá aqui. Então, força é pressão vezes a área. Aí o paradoxo é aqui, ó. Por exemplo, uma pessoa gordinha, ela faz uma força maior no chão do que uma pessoa magrinha, não é isso? Quanto maior massa, maior peso, aquela história toda, tá?
E aqui os líquidos, a quantidade são diferentes. Ó. O recipiente que tem mais líquido é esse aqui do meio. O recipiente que tem menos líquido é esse aqui, ó. Né? É o C. Então, como é que eu tenho 3 recipientes com massas diferentes? Como é que eles vão provocar a mesma força? Porque pela fórmula, a força é a mesma. Está aqui, ó, não tem erro. Acabamos de discutir que a pressão é a mesma. Perfeito. Está aqui, dado pela fórmula. A área da base é a mesma. Então, a força que esses 3 líquidos, né, fazem no fundo do recipiente é a mesma. Apesar do recipiente do meio ter mais massa. O paradoxo está aqui. Se ele tem mais massa, como é que ele vai fazer a mesma força no recipiente que tem menos massa, menos líquido? Né? É um paradoxo. Então, ó, mas como podem as forças ter a mesma intensidade se cada recipiente tem uma quantidade diferente de líquido e assim um peso diferente, né? A história da pessoa magra, pessoa gorda. Essa situação costuma ser chamada de quê? De paradoxo hidrostático. Então, deve existir alguma explicação para isso. Aqui tem mais massa, vai provocar a mesma força do que um recipiente que tem menos massa. Que história é essa? Então, bora ver como é que a gente justifica esse paradoxo. É bem simples, ó. Presta atenção. Para entender por que isso acontece, basta considerar as forças exercidas pelas paredes do recipiente. Por exemplo, aqui na figura A, no caso da figura A, as paredes laterais exercem forças horizontais e não comprimem o fundo. Pode ver que as forças são laterais, não tem nenhuma força comprimindo o fundo. Agora, olha o recipiente B. No caso da figura B, a componente vertical ajuda a sustentar o excesso de líquido em relação à situação da figura A. Agora faz sentido. A área é a mesma, perfeito. Ó, vou traçar 2 linhas. Você está vendo que essa parte aqui central aqui, ó, a quantidade de líquido que tem aqui, você concorda comigo que é a mesma aqui? Concorda? Tranquilo, né? É a mesma quantidade do líquido. Bacana. Onde é que está o excesso, então? O excesso está aqui, gente, ó. Isso aqui é o excesso de água, ó. Ora, quem é que está sustentando esse excesso de água? É a parede lateral, gente. Ah, é verdade, professor. O excesso de água não é o fundo que está segurando. O excesso de água, quem está segurando é essa parede lateral. Então, está explicado por que a força é a mesma. Porque apesar daqui ter mais água, mas nem toda essa água está em contato direto com o fundo. Não está em contato direto com o fundo, não. O excesso de água, né? O excesso, né, a mais em relação ao recipiente. Ah, na verdade, é a parede que sustenta. Ah, agora faz sentido. Porque a quantidade de água que está em contato com o fundo, agora sim, é igual com o recipiente A. Tranquilo? E o recipiente da direita, que tem menos água, que teoricamente provocaria uma força menor. Só que a inclinação está invertida, ó. A inclinação está invertida. Perceba uma coisa. E a área aqui em contato aqui, ó, é menor, beleza. Seria um retângulo menor. Mas essa quantidade de água está fazendo uma força para baixo, ó. Faz uma força para baixo, exatamente para compensar a quantidade menor de água que tem no recipiente C. Então, na figura C, a componente vertical comprime o fundo, compensando o fato de ter menos líquido que o recipiente da figura A. Então, pronto. Então, o paradoxo está resolvido, né? O recipiente do meio, que tem mais líquido, só que o excesso é segurado pelas paredes laterais. O recipiente C, que tem menos líquido, mas existe uma força vertical para baixo, aumentando a pressão no fundo do
do recipiente. É por isso que a força vai ser a mesma. Então, força, pressão vezes a área. Para a força ser diferente, eu teria que mudar a base do recipiente. Aquele que teria, né, que tivesse uma área maior, vai ter o quê? Uma força maior no fundo do recipiente. Eu até dei um exemplo da sala de aula, na aula passada, que eu enchendo toda essa sala aqui com água, ou então pegando apenas uma mangueirinha da espessura dessa caneta, colocando aqui no cantinho ali, no encontro das paredes, né? Pois a pressão que essa coluna de água faz lá no cantinho da sala é a mesma pressão que essa sala toda cheia faz. Porque a pressão hidrostática é DGH, densidade, gravidade e altura. Aí eu falei, ó, o que vai ser diferente é a força. Porque a área desse caninho é menor do que a área da sala. Né? Então, nesse caso aqui, é claro que a força, que a quantidade de água dessa sala toda faz no chão, vai ser maior do que a área desse caninho, porque eu mudei a área. Lá é essa situação é diferente desses recipientes, que tem a mesma área da base. Tá? Muito bem. Vamos lá, continuando. Equilíbrio de líquidos immiscíveis. Aqui também, né, você pode aplicar o teorema de Stip para calcular a pressão aqui, ó, que ele chamou de Y. Aqui, acima do ponto Y, o que eu tenho? Eu tenho a pressão atmosférica, está aqui. Eu tenho o óleo, está aqui, a pressão hidrostática do óleo, né? E eu tenho a pressão da água, está aqui. Professor, se eu tivesse um terceiro elemento, você colocava mais T3GH3. Ok? Então, você vai somando a contribuição, né? A contribuição de cada líquido, para você calcular a pressão total no fundo do recipiente. Tudo bem? Então, nós fizemos até essa questão aqui, ó, na aula passada. Ó. Só que a diferença é que na questão 20 aqui, ele mandou desprezar a pressão atmosférica, ele só queria a contribuição das pressões aí hidrostáticas, tá? Essa questão ela foi até resolvida, tá bom? Então, se você tiver vários líquidos immiscíveis, né? De densidades diferentes, ou seja, que não se misturam, tá? Então, para calcular a pressão total, basta calcular todas as pressões hidrostáticas, né? Muito bem. Beleza. Olha, agora vamos falar um pouquinho da pressão atmosférica e do experimento de Torricelli. Eu lembro quando eu falei de pressão, eu coloquei uma relação para vocês que dizia o seguinte, a relação, que 1 atm é igual a 10 elevado a 5 newton por metro quadrado, que é igual a 76 centímetros de mercúrio. Lá na época, né, na nossa primeira aula sobre pressão, eu falei, gente, por enquanto, só memoriza isso aqui. Mas na frente nós vamos provar, nós vamos demonstrar porque que 10 elevado a 5 newton por metro quadrado é igual a 76 centímetros de mercúrio, né? Quando eu for falar da experiência de Torricelli e tal, eu fiz esse comentário. Pois bem, pois chegou esse dia, né? Para a gente relacionar por que 10 elevado a 5 newton por metro quadrado é igual a 76 centímetros de mercúrio. Tá bom? Então, vamos aqui ver por que existe essa relação. Então, ó, em 1643, o matemático e físico italiano evangelista Torricelli encheu com mercúrio um tubo de vidro de aproximadamente 1 metro de comprimento. Em seguida, mantendo fechado o tubo, inverteu e mergulhou num recipiente que também continha mercúrio. Depois, abrindo a extremidade inferior, notou que o mercúrio descia um pouco, tá? Estabilizando num comprimento de aproximadamente 76 centímetros acima da superfície livre de mercúrio. Então, pegou um tubo de 1 metro mais ou menos, encheu o mercúrio, virou, quando ele destampou aqui, ó, o que aconteceu? O mercúrio ele desceu um pouco, mas ele estabilizou na altura de 76 centímetros. Como ele fez experimento no nível do mar, então ele disse o seguinte, olha, aqui a pressão no nível do mar equivale a 76 centímetros de mercúrio.
Professor, se ele tivesse usado outro líquido, aí ele diria, olha, aqui são tantos centímetros desse líquido. Ah, ele levou óleo, professor, então tantos centímetros de óleo. Não, ele levou foi álcool, tantos centímetros de álcool. Mas é claro, levando o mercúrio, ficou mais viável o experimento. Porque o mercúrio, gente, ele tem uma densidade alta. Né? A densidade do mercúrio é 13,6 kg por litro. Enquanto que a densidade da água é 1 kg por litro, a densidade do óleo, 0,8 kg por litro. Então, se ele utiliza água, se ele utiliza óleo, ia ser um baita de um tubo. Esse líquido subiria bastante. Não existe esse tubo de ensaio com 30 metros. A pessoa, um tubo de ensaio de 30 metros, não caberia nem nessa sala. Então, dependendo do líquido que ele levasse, essa coluna ficaria muito alta. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui pelo menos 3 motivos por que o mercúrio foi interessante para fazer o experimento. Primeiro, o mercúrio tem uma alta densidade, né? 13,6, é um líquido com a densidade mais elevada, né? Um dos líquidos, né? Então, essa coluna já não subiria tanto. Segundo, a baixa viscosidade do mercúrio. O mercúrio ele não gruda nas paredes laterais, ele é bem... a viscosidade dele é quase zero, muito baixa. Se ele colocasse, por exemplo, um material viscoso, sei lá, um óleo, se ele fizesse esse experimento 10 vezes, provavelmente ele encontraria 10 resultados diferentes. Então, pela baixa viscosidade do mercúrio, ficou mais viável, né? Outra coisa, visibilidade, né? Aquela cozinha prateada ajuda muito também a você visualizar o que está acontecendo no experimento. Tanto é que aqueles termômetros, né, mais tradicionais, o cara coloca mercúrio, né? Porque fica mais fácil de visualizar. Se você colocar um líquido transparente, como é que você vai marcar? Fica complicado, né? Então, alta densidade, baixa viscosidade, visibilidade, tudo isso favoreceu ele utilizar o mercúrio na experiência, tá? Aí vem aqui em cima, ó, vácuo aproximado, né? A pressão exercida por essa região é zero. Por quê? Porque o mercúrio é um líquido fixo, né? Ele não é um líquido volátil, né? Ele é classificado dentro dos líquidos fixos, que não evapora com facilidade o mercúrio, né? Então, ó, o vácuo na parte superior não é perfeito, pois uma pequena quantidade de mercúrio se evapora, preenchendo o espaço. Mas a pressão desse vapor é tão pequena que podemos admitir que nessa região há um quase vácuo, sendo a pressão quase nula. Então, a influência do ar, né, do vapor de mercúrio, que caso exista aqui, é muito pouca. Tá? Então, ou seja, a pressão é realmente devida apenas à coluna de mercúrio. Tá? No caso aqui, 76 centímetros. A gente despreza o vapor de mercúrio que tem aqui. Tá? Beleza. Muito bem. Aí, isso aqui é mais um complemento, você pode fazer essa leitura depois. Então, o que nós temos aqui? Também um complementozinho, falando sobre a gravidade. Então, o que ele fez? Ó, ele pegou 2 pontos que estão no mesmo nível, né? Que estão numa mesma altura. Nós já aprendemos que pontos que estão no mesmo nível estão sujeitos a uma mesma pressão. Confere? Então, por exemplo, eu posso dizer que a pressão no ponto A é igual à pressão aonde? No ponto B. Mesmo nível, mesma pressão. Ok. Agora, quem é que faz pressão em cima do ponto A? Atmosfera. Aqui, ó. Em cima do ponto A só tem atmosfera. Quem é que está acima do ponto B? Só a pressão hidrostática, né? Que são esses 76 centímetros de mercúrio. Aqui é o vapor de mercúrio, que tem a pressão praticamente zero, ou seja, aqui é quase o vácuo. Então, a única pressão, né, relevante em cima do ponto B é a pressão hidrostática. E como é que a gente calcula? DGH. Então, bora lá. Então, a pressão atmosférica é igual a DGH. Aí, quanto é a densidade de mercúrio? 13,6 vezes 10 a 3. Cuidado, aqui eu já estou colocando o SI. Porque o valor que eu coloquei lá para vocês era 13,6 kg por litro. Mas tem que ser quilograma por metro cúbico. Aí transforma.
Um litro tem o que é um litro? Um litro tem 10 a menos 3 metros cúbicos. Aí o 10 a menos 3 vai lá para cima como? 10 a mais 3. É por isso que aqui tem 13,6 vezes 10 a 3, ok? Gravidade, 9,8. Altura, 0,76, né? Porque eu tenho que transformar para metro. Eu tenho que deixar tudo no SI, tranquilo? Então, fazendo todo esse produto, o que que eu vou ter? 101,3 vezes 10 a 3 Pascal, ou Newton por metro quadrado. Colocando em notação científica, o que eu tenho? 1,01 é aproximadamente quanto? 1. Aí surge aquela relação que eu coloquei para vocês, quando eu estava falando de pressão, né? Que um ATM é igual a 1 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado, que é igual a 76 centímetros de mercúrio. Tranquilo? Né? É uma relação muito importante, bastante utilizado aqui dentro desse capítulo de hidrostática. Tá? Então, está provado por que 10 a 5 newton por metro quadrado é igual a 76 centímetros de mercúrio. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Muito bem. Então, bora aqui na sequência. Vasos comunicantes. Vasos comunicantes são esses tubos, né? Em forma de U, que você pode colocar um líquido, 2, 3 líquidos, né? Aí, no momento do equilíbrio, né? Quando estabilizar, você vai perceber que, se forem líquidos diferentes, essas alturas serão diferentes, ó. HA, HB. Então, o líquido mais denso vai lá para o fundo, no caso aqui o líquido A. O líquido B é o menos denso, ele fica acima do líquido mais denso, né? Ok? Mas aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma linha que separa, né, os dois líquidos. Então, a linha que separa os dois líquidos, ela está aqui, ó, nessa interseção, né? Do líquido A com o líquido B. Você traça uma linha na horizontal, marca 2 pontos, ponto 1, ponto 2. Como esses 2 pontos, gente, estão numa mesma altura, então você diz que eles estão sujeitos a uma mesma pressão. Mesma altura, mesmo nível, mesma pressão. Como é que eu calculo a pressão no ponto 1? Vamos lá. Como é que eu calculo a pressão no ponto 1? É a pressão atmosférica, porque o recipiente está aberto, mais a pressão hidrostática, DGH. Como é que eu calculo a pressão no ponto 2? É a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, DGH. Aí eu posso, ó, cortar a pressão atmosférica, posso cortar a gravidade. Olha o que eu tenho. Eu tenho que dA, né? HA é igual a dB, HB. Tudo bem? Beleza, né? Ótimo. Professor, mas imagine uma situação que eu não coloque 2 líquidos, que eu coloque apenas um líquido. Ah, peraí. Se eu colocar apenas um líquido, você concorda que essa densidade vai ser igual àquela? Se eu colocar apenas um líquido? Ah, então as alturas serão o quê? As alturas serão iguais, se for o mesmo líquido. Ótimo. Então, espera aí. Em um sistema de vasos comunicantes abertos nas extremidades superiores, situados em um mesmo ambiente e preenchidos por o mesmo líquido em equilíbrio, tem-se em todos os vasos a mesma altura para o nível livre do recipiente. Por exemplo, observe que os formatos aqui são diferentes. Mas como é o mesmo líquido, gente, ó, está na mesma altura. E por mais que você vire o recipiente, ó, vou traçar bem aqui uma linha, ó. Ó, a sensação que a gente tem, engraçado, né? É que esse ponto aqui está mais alto que esse, né? Mas não, ó. Quando eu traço a linha, ó, mesmo nível. Né? Mesmo nível. Por quê? Porque é o mesmo líquido. Então tá aqui, ó. HA seria, né? Ou melhor, é igual a HB, porque é o mesmo líquido. Isso aqui na construção civil é bastante utilizado. Eu não sei se alguém já viu, quando um pedreiro ele está colocando tijolinho por tijolinho, né? Aí, desde quando, ele pega uma mangueira transparente,
vez quando ele pega uma mangueira transparente, aquela branquinha, aí ele coloca a água na mangueira, né? Aí ele sai da ponta do muro, aí ele quer chegar até na outra ponta, aí ele vai pegando aqui, ó, com o colega dele, né? Aí ele quer saber se está na mesma altura, o começo e o final do muro. Quando ele coloca água aqui, ele sabe, se ele colocar água, a altura do lado esquerdo vai ser igualzinha à altura do lado direito, porque é o mesmo líquido. Então, é bastante utilizado isso aqui na hora que você está subindo lá o muro, colocando tijolo, o tijolo quer saber se essa altura, né, é igual. Aí você me diz, professor, só usar uma trena. Não, mas tudo bem, pode ser também. Mas é mais prático ele utilizar isso aqui. É bem rapidinho ele faz essa medida, tá? Então, muito utilizado na construção civil também, essa ideia aqui. Tranquilo, né? Aqui, ó, o bule também, ó, é um sistema de vaso comunicante em que o bico do recipiente se comunica com o corpo principal. Então, ó, aqui é o, se você imaginar aqui, você tem um U também aqui, um U, né? Claro que essa parte de dentro ela é mais larga do que a parte de fora. Então, isso aqui também é um sistema de vasos comunicante também, ó, tá? Ao tombarmos, ou seja, virar, né, um bule para servir um café, por exemplo, a superfície livre da bebida fica à mesma altura H em relação à linha da barra do sistema. Tá? Tanto no bico como no corpo principal, apresentando-se praticamente plano e horizontal, conforme apresenta a figura acima. Então, aqui também é um exemplo de vaso comunicante. Outra aplicação do vaso comunicante é a distribuição de água em uma cidade. Ao se construir um reservatório de água para abastecer uma cidade, procura-se colocá-lo no ponto mais alto possível, de modo que, pelo princípio dos vasos comunicantes, a água atinge todas as residências. Por exemplo, imagine bem aqui um tubo em U. Vamos lá. Imaginar aqui um tubo em U. Tubo gigante aqui. Tubo gigante em forma de um vaso comunicante. Olha o que eu tenho. A caixa d'água está aqui, né? Então, se for possível, né, imaginar um tubo gigante desse, ó, a água, como é o mesmo líquido, ó, ela chegaria até mais ou menos aqui. Ou seja, esses 2 andares aqui não chegaria água. Não chegaria. Então, é por isso que quando você vai colocar caixa d'água, né, em uma cidade, procura-se o lugar mais alto da cidade. Aqui em Teresina você tem Monte Castelo, né, que é um lugar bastante alto. No Monte Castelo você tem algumas caixas d'água ali no Parque Piauí, no Valparaiso, aquela região. Tá? Então, espalhado pela cidade, você deve ter alguns sistemas de caixa d'água que estejam acima do nível da cidade. Então, é por isso que na sua casa não tem a necessidade de usar uma bomba d'água para pegar a água da rua e levar para a caixa. Por mais que sua casa tenha um pavimento, 2 pavimentos, tal, não tem essa necessidade, porque provavelmente ela vai estar abaixo, né, do nível da caixa da distribuição principal da cidade. Agora, um prédio não. Geralmente é difícil. O cara nem coloca água da rua para chegar nos apartamentos. É cisterna. A água já vai direto para a cisterna, porque não compensa você fazer como é que chama? Um projeto hidráulico para chegar água em alguns apartamentos direto da rua e outros não. Então, por questão de praticidade, é melhor fazer logo uma cisterna aqui embaixo, beleza? E você comprar uma bomba e levar essa água lá para cima. Aí sim, aí daqui que vai para os apartamentos. Tá bom? Fica mais interessante. Tá? Então, o princípio de distribuição de água, né, na cidade é baseado aí também nessa questão aí faltou a palavra aqui, dos vasos comunicantes, né? Bem, muito bem. Em teoria para hoje, era só isso, era só a gente fechar essa parte aí do teorema de Steve. Aí eu vou só pegar aqui um exemplo para a gente aplicar o que a gente aprendeu hoje aqui. Deixa eu só abrir aqui o slide.
Deixa eu fechar esse aqui, pegar outro aqui. Onde é que tá, meu Deus? Ah, tá aqui. Aí lembrando que esse material já está na pasta, material de aula, o Eliade, professor Eliade, física 2, né? Aí mês de outubro eu coloquei todas essas aulas lá para você, tá bom? Já está tudo por lá. Pronto, vou pegar só essa. Ok, galerinha, vamos lá. Essa questão 31, ela está na página, se não me engano, 624. Deixa eu ver aqui. Se é isso mesmo. Exatamente, página 624. Página 624. Questão 31. Vamos lá, só essa questãozinha para a gente fechar aqui a aula. Os três aparelhos abaixo estão situados no interior de uma mesma sala. Fundamentado nas indicações das figuras, determine as pressões exercidas pelos gases contidos em M e N. Vendo que a pressão do gás M é a pressão do gás N. Professor, e essa imagem aqui de baixo vai servir para quê? Tu lembra do experimento que Torricelli fez? Tem essa cara, não tem? O experimento que Torricelli fez foi para descobrir a pressão atmosférica local. Pois bem, quanto é a pressão atmosférica local aqui? 70. Então, a pressão atmosférica aqui é de quanto? É de 70 centímetros de mercúrio. Tudo bem? É a pressão atmosférica nessa sala. Com certeza é uma cidade que está acima do nível do mar, né? Porque acima do nível do mar, a pressão ela vai diminuindo, né? À medida que você sobe, a pressão diminui, tá? Beleza. Aí ele quer saber a pressão do gás M. Vamos lá. Aí vamos separar dois pontos que estão no mesmo nível. Eu vou pegar esse ponto aqui e esse aqui. Quem é que faz pressão? Vou chamar aqui de ponto M. Quem é que faz pressão no ponto M aqui? Não é o gás, gente? Quem faz pressão nesse ponto M aqui é o gás. É o gás que faz essa pressão. Quem é que faz a pressão nesse ponto? Vou chamar aqui de ponto A. Pronto, ponto A. Quem é que faz pressão nesse ponto A? Vamos lá. É a pressão atmosférica, porque o recipiente está aberto, mais a pressão hidrostática da coluna líquida, né? Como é mercúrio, a pressão hidrostática aqui é quanto? 20 centímetros de mercúrio. Então, morreu. Como esses pontos estão no mesmo nível, eu posso dizer que a pressão no ponto M é igual à pressão no ponto A, né? Eu quero descobrir exatamente a pressão no ponto M. E quem é a pressão no ponto A? Ora, é a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Quanto é a pressão hidrostática? É 20. Quanto é a pressão atmosférica? 70. Então, a pressão no ponto M é quanto? 90 centímetros de mercúrio. Olha aí. De boa. Agora, cuidado no recipiente da direita. O recipiente da direita, aqui está fechado, gente. Ó. Essa extremidade está o quê? Fechada. Ah, rapaz, se está fechada, esse ponto aqui, ó, vou chamar de ponto B. Esse ponto B aqui, ele não está sofrendo influência da pressão atmosférica. A única influência que o ponto B está sofrendo, quem é? É a pressão hidrostática. Tudo bem? Então, quanto é a pressão no ponto N? Bora ver? A pressão no ponto N é igual à pressão no ponto B. A pressão no ponto N é igual à pressão no ponto B. Mas quem é que faz pressão no ponto B? Só o mercúrio. No caso aqui, 20 centímetros de mercúrio. Tranquilo? Então tá aí, pressão no ponto M, a pressão do gás M é 90 e a pressão lá no N é quanto? 20. Então a gente usou aí a ideia, né, de Steve, né? Pontos que estão na mesma altura, mesmo nível, estão sujeitos a uma mesma pressão.
Ok, gente? Pronto, aí na outra aula a gente faz mais exercício. Como era uma aula bastante teórica hoje, então a gente aplica mais situações. Pois um abraço, gente. Até a próxima. Até sexta.